Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Eu vou tentar aqui, nesse vídeo, já fiz isso algumas outras vezes, mas vou procurar fazer isso com mais vezes, tentar responder as questões dos colegas que estão escrevendo para mim, escrevendo seja no blog ou a partir do e-mail, porque eu tenho recebido muitas mensagens e eu entendo que de repente eu posso responder essas mensagens num aspecto mais amplo, que outras pessoas também vão ter acesso a essas respostas. E aí você vai se beneficiar com essas respostas também. Quem sabe até uma dúvida que você tinha, aí eu coloco aqui uma pergunta feita por um outro colega e você tira proveito disso, tá bom? E isso também vai me ajudar a acelerar aqui o processo de responder os e-mails, porque ultimamente eu tenho recebido muitas mensagens e às vezes as pessoas ficam até me cobrando: Cris, não me respondeu ainda, mas é devido aqui à quantidade enorme de mensagens. Então eu acho que nessa maneira, eu respondendo nesses vídeos, isso vai ajudar. E também você preservando aí como é que se diz, o sigilo, né, das pessoas que escrevem. Quando eu falo um nome, cito o primeiro nome. Por exemplo, eu falo José escreveu, mas enfim, quantos milhões de Josés existem por aí? Então eu acredito que quando eu falar assim, isso não vai ferir aí o sigilo de quem está me escrevendo, então pode ficar tranquilo. Nunca vou dar nome, sobrenome, endereço, telefone, nem nada, né? Quando eu citar, no máximo vai ser o primeiro nome e só, tá bom? Então aqui, ó, o primeiro e-mail é do colega Teodoro que me escreveu. Ele tem um e-mail, uma mensagem bastante extensa, e ele está comentando sobre esse último podcast e as últimas postagens que eu fiz sobre a hipnose social para você permanecer pobre. Você sabe que existe todo um contexto aí que necessariamente está fazendo com que você acredite na ideia de que ser pobre é uma grande vantagem para a sua vida. E ele escreve o seguinte, dentre as várias coisas, vou citar apenas 2 parágrafos. A humanidade, né, diga-se de passagem, mas nas origens cristãs, acredita que ser rico é perigoso. Olha, o rico não vai para o céu, se você nasceu pobre vai morrer pobre, etc. Né? E rindo para não chorar. São estas e outras tantas mensagens educacionais deturpadas, hipnoticamente dadas a tantas crianças, homens e mulheres do planeta. Nada contra em ter dinheiro, é bom que tenhamos. É outra frase dele. Se hoje eu não tenho tudo o que preciso ou desejei, é porque não entendi isso antes e fiquei nesse estado hipnótico. Né? Hoje aprendi, sou responsável e mais ninguém. Aceitei e compreendi essa questão. Daqui para frente é comigo. Então veja só, é exatamente isso. Esse é o ponto da responsabilidade. Não adianta você ficar reclamando, se lamentando, colocando a culpa nos outros, em Deus, ou usando toda e qualquer desculpa para legitimar o seu estado financeiro atual. Isso não vai adiantar em absolutamente nada. Isso só vai continuar arrastando uma situação financeira deplorável. E para que essa mudança aconteça, obviamente é necessário que a pessoa tenha uma mente aberta. Como o colega citou aqui, né? Às vezes questões religiosas, você pode ter tido uma formação muito fechada, com paradigma de que a pobreza era uma virtude e aprendeu isso durante uma vida toda, 30, 40, 50 anos só ouvindo isso, e de repente chega aqui o Cris Almeida e fala que a riqueza é uma virtude, que a pobreza é um fardo na vida das outras pessoas. Isso é uma mudança muito abrupta e talvez, né, não esteja tão acostumado com isso, seja difícil aceitar. Mas quanto mais a sua mente estiver aberta, receptiva para esse tipo de mensagem, claro, todos nós vamos conseguir. É um aprendizado, para mim foi muito difícil também, né? Alguns de vocês já conhecem a minha história. Eu fui frade por 5 anos na minha vida, fiz voto de pobreza, tudo, deitei lá no chão, entreguei minha vida para Deus e tudo mais. Acreditava que a pobreza era uma virtude. Tive que fazer um trabalho mental de ressignificação muito grande dentro de mim para que eu começasse a ver as coisas numa ótica diferente. Talvez esse seja o seu caso também. Mas é possível, né? Claro, tem que ter essa humildade de reconhecer que nem tudo aquilo que eu acreditava no passado está me servindo agora no momento presente. E a frase que eu destaquei ali, eu gostei muito quando você falou, aceitei e compreendi essa questão. Daqui para frente é comigo. Olha, tenho muita fé
nisso que você está dizendo e acredito que você vai ser um grande sucesso daqui para frente. Porque quando a pessoa diz isso, daqui para frente é comigo, né, acabaram as desculpas, não tem mais esse blá blá blá, nhanhanhé, que é por causa disso, por causa de Deus, do governo, da minha família, da minha herança, disso. A minha vida é uma consequência do que eu estou fazendo comigo mesmo. Então, as chances, né, de você prosperar, elas se multiplicam por 1000 quando você assume essa postura, né? Aí depois o Cláudio me escreveu também: Cris, ainda não consigo entender como silenciar a mente. Tem que ficar num ambiente quieto e deixar que os pensamentos venham para a gente conhecer melhor o que pensou? Ou ficar sem pensar em nada? Sei que já deveria estar sabendo isso, mas ainda não consegui descobrir. Cláudio, primeiro, ninguém nasce sabendo, né? Nós estamos aqui num diálogo, você está participando dos nossos cursos, acho que você é assinante Unidarma também. A vida é um constante aprendizado, nunca se culpe por não estar sabendo, porque eu olho para mim mesmo, quanta coisa ainda preciso saber, ainda preciso descobrir. Nessa questão em específico, eu digo para você o seguinte: se você está começando o processo de meditação agora, não se preocupe tanto com isso, né? Não se preocupe, por exemplo, tem que ficar com a mente vazia, eu não posso pensar em nada. Esse não é o ponto ainda. O ponto agora é você adquirir a disciplina diária de se isolar, de fechar a porta do seu quarto, fechar os olhos e ficar ali. No começo, pensamentos vão vir, você vai ficar de olhos fechados, a mente vai ficar sendo incomodada. Você pode querer se esforçar, eu não posso pensar em nada, mas esse não é o momento. O momento, o estágio inicial para o meditador é a disciplina diária de você parar, sentar, tem que ser sentado, meditação não dá para você fazer deitado, porque se fizer deitado você dorme, fica ali sentado, quietinho e deixa o tempo passar, 10 minutos por dia, 15 minutos por dia, depois você aumenta isso para meia hora por dia, não tem problema nenhum. Mas não se preocupe tanto com essas questões no começo. Passado 2 meses, 3 meses, 6 meses, aí você vai para um estágio superior. Quando você percebe que você já tem a disciplina diária de fechar a porta do seu quarto, ficar ali quietinho, aí você vai para níveis maiores, aí você vai começar a fazer isso que você está perguntando aqui, esvaziar a minha mente a ponto de eu não estar pensando em absolutamente nada, mergulhar no meu vazio, no meu silêncio interior. Mas isso é um outro estágio. E se você está na Unidarma, acredito que está, lá você tem o curso de meditação também, aí com o tempo você vai fazendo isso. E eu estou dizendo isso, e faço questão de colocar isso em vídeo, porque muitas pessoas querem praticar meditação e acreditam, não sei de onde elas tiraram isso, até sei, porque tem muita bobagem hoje publicada aí na internet, né? Acreditam piamente que vai sentar no primeiro dia e já vai entrar naquele nirvana cósmico, naquela iluminação total. E não é assim que funciona, é um trabalho diário, né? Você alcançar o estado meditativo de silêncio interior, eu estou sendo generoso falando meses, às vezes leva anos para você alcançar isso. É claro, para algumas pessoas de repente vem mais rápido, outras vai demorar mais, mas não fique tão ansioso por isso. Se você tirar a disciplina da pausa diária, acredite, você já está dando um grande passo na sua vida, tá bom? Depois eu recebi um e-mail bastante extenso também do Henrique, não vou ler tudo, que não daria tempo, mas aqui ele está comentando um artigo, um vídeo, não me lembro agora, sobre como vencer o complexo de inferioridade, né? Então só vou ler uma frase do que ele escreveu, é o seguinte: não sou daqueles que ligam porque os outros vão dizer, né? Mas eu tenho algo maior, minha consciência, minha autoestima, oscilante para muito baixa. Falta de autoestima pode afetar muito mais do que um convívio social, e tem me prejudicado bastante, profissionalmente e academicamente. Embora você fale, colega, que não tem o problema da autoconfiança, muito importante entender que autoestima e autoconfiança está muito correlacionado, né? Uma das definições, não é a única definição, mas uma das definições que nós poderíamos dar para a autoestima é o quanto eu confio no meu próprio potencial, né? Então você vê, autoestima,
a autoconfiança está aí. E obviamente, essa autoestima, e é gozado, né? As pessoas às vezes ficam encanadas porque elas não têm determinadas características. Eu tenho baixa autoestima. Aí eu pergunto, mas quando é que você foi treinado para ter uma autoestima elevada? Quando é que na escola, né, lá quando você estava estudando, no ginásio, no ensino fundamental, teve a aula, hoje pessoal vamos falar sobre como aumentar a autoestima? Não teve isso. Você teve aula de química, geografia, matemática, português, inglês, mas aula de autoestima, muito difícil que uma pessoa tenha tido. Então, se esse é o seu caso também, do colega que está assistindo aqui você agora, né, você sente que tem problemas de autoestima, tem que entender que é preciso passar por um treinamento. Depois que você aprende a fazer a coisa do jeito certo, aí você começa a desenvolver essas características, no caso da autoestima. Lá na Unidarma, por exemplo, nós temos um curso só sobre autoestima. Inclusive tem o teste de autoestima que nós desenvolvemos, a Pami Garcia, ela desenvolveu um teste de autoestima, que você pode procurar na internet, procura aí no Yahoo, no Google, teste autoestima Pami Garcia. Você vai ver lá, aí você vai fazer uma medição do nível da sua autoestima e depois você pode, na Unidarma mesmo, tem lá o curso de autoestima. Tudo tem jeito certo de fazer. Né? É quando a gente fala, agora eu vou até expandir, não é só autoestima, autoconfiança, autoconhecimento, habilidades intrínsecas, como por exemplo a capacidade de falar bem, de se relacionar com pessoas. Para tudo isso existe técnica. Gente, coloque uma coisa na cabeça, ninguém precisa nascer sabendo. Então, se você não tem determinada característica em você mesmo, isso não quer dizer que você nunca vai ter, só quer dizer uma coisa, que você ainda não aprendeu a fazer isso. Mas nada impede de você fazer um curso como esses da Unidarma e começar a aprender e desenvolver essas coisas, né? Então, para tudo tem jeito certo de fazer. E também o colega que coloca, eu não vou ler esse artigo, porque já é uma coisa mais pessoal, mas ele cita os problemas hormonais, né? Os hormônios deles não se desenvolvendo como poderiam. Isso também psiquicamente está relacionado à autoestima, né? Porque o crescimento, o hormônio do crescimento é a minha expressão no mundo, é o quanto eu estou crescendo frente às pessoas. E se a minha autoestima está impedindo eu de me revelar ao mundo, eu também, psiquicamente, vai haver aquilo que a gente chama, né, de uma metafísica da sua saúde, ou seja, a sua fisiologia reproduzindo aspectos do seu psiquismo. Então, em se tratando dos hormônios, em se tratando do seu corpo, ele também vai ter essa dificuldade de se expressar, porque a sua mente está com dificuldade de se expressar. Então, quando você resolve a sua mente, você está resolvendo o seu corpo, né? Aquela história antiga que todo mundo sabe. Um corpo são numa mente sã, ou uma mente saudável num corpo saudável. Está tudo interligado, né? Depois aqui o meu xará, Cristiano, ele me escreveu perguntando o seguinte: muito bacana a palestra de domingo, tal. Estou escrevendo pois fiquei interessado e quero saber como participar da fraternidade dos guardiões alfapsíquicos. Poderia me enviar detalhes de como funciona? Então é assim, Cristiano, a fraternidade dos guardiões é um projeto que eu comecei a desenvolver há muitos anos atrás. Para te falar a verdade, tem que até consultar aqui o histórico, já nem lembro que ano foi, mas já faz quase 10 anos atrás. Um projeto de um grupo que ia estudar a influência psíquica quando nós estamos no estado alfa e como essa influência pode afetar a realidade. E foi um trabalho muito bacana, nós desenvolvemos um grupo muito bacana, tivemos um grupo presencial de alfa psíquicos, né? Mas o que eu percebi? As pessoas ainda não estavam, talvez ainda hoje não estejam preparadas 100% para esse tipo de conhecimento. O que acontece? Para muitas pessoas começaram a confundir as técnicas alfapsíquicas com alguma coisa relacionada à religiosidade, a misticismo, e eu não gostei desse tipo de situação, né? Eu não gostei que as pessoas associassem esse trabalho com alguma coisa assim mais espiritual, né? Então eu achei que
era o momento de dar uma pausa até que as pessoas entendessem exatamente o que é que nós estávamos fazendo, para que elas compreendessem exatamente como é que isso funcionava. Quem sabe agora já evoluímos bastante, hoje as pessoas já entendem que a Unidarma é uma escola, né, que não tem nada a ver com religião, que não tem nada a ver com misticismo ou com qualquer outra parecida. Quem sabe a gente até possa retomar. Eu vou aderir aqui à sua mensagem com muito carinho, seu interesse, e muito em breve talvez vocês recebam aí alguma notificação de que eu possa retomar a atividade dos Guardiões, mas aí também, se eu fizer isso, e talvez eu faça em breve, para um grupo muito seleto de pessoas, tá bom? Então fique aí atento, vá acompanhando o nosso trabalho, que logo logo você pode ter uma notícia boa relacionada a isso, tá? E também recebi uma mensagem da Eva, uma mensagem extensa também. O pessoal ficou inspirado essa semana, mandando e-mails aqui, né, bem grandes. E a Eva, nesse e-mail, eu vou destacar apenas um parágrafo. Eu acredito até que eu respondi esse e-mail para Eva, mas aqui um parágrafo importante. Ela diz o seguinte, em relação à religiosidade, ela coloca: na última igreja que frequentei, fiquei 11 anos fazendo votos, ou seja, dando dinheiro para que os meus sonhos se tornassem realidade, mas nunca alcancei o resultado esperado. Quando comecei a buscar o entendimento através de leituras com livros fantásticos, como Você Pode Curar a Sua Vida, O Poder do Subconsciente, Segredo da Mente Milionária, comecei a fazer mentalizações positivas, baseadas no livro Segredo, fazer meditações pela internet, isso tudo sozinha. Depois encontrei você na Unidarma. Você não imagine o nó que deu na minha cabeça. Arrancar o poder do tal sujeito na minha vida. Ela está se referindo às influências anteriores. Buscar comunhão com Deus de uma maneira que eu não estava acostumada. Então, eu fiz questão de destacar esse parágrafo para fazer um esclarecimento muito importante para as pessoas. Pessoas que contribuem financeiramente com as igrejas que fazem parte. Eu tenho uma opinião a respeito disso, né? E é a minha opinião. Você pode pensar diferente, não tem problema nenhum, estamos aqui num diálogo, estou apenas dizendo aquilo que eu acho. No meu entender, essa contribuição ela deve ser uma contribuição feita para o uso do espaço que você está aproveitando, mas não para obter um benefício, né? Como se Deus tivesse um comércio, né? Alguma coisa assim. Então eu vou pagar um determinado dinheiro e Deus vai me dar em troca aquele bem que eu tanto quero. Então quando você escreve, fiquei 11 anos fazendo votos, dando dinheiro para que os meus sonhos se tornassem realidade, eu corrigiria isso. Eu não sou contra, se você frequenta uma religião, por exemplo, se você segue um determinado culto, professa alguma fé, para mim, eu acho que é absolutamente normal você dar a sua contribuição financeira. Toda igreja vai pagar água, luz, tem o prédio, tem a manutenção dos seus pastores, dos seus ministros religiosos, etc. Não tem problema nenhum nisso. Então você faz a contribuição como uma contribuição, eu diria até uma contribuição ética. Eu faço uso desse espaço, eu semanalmente venho aqui colher minha nutrição espiritual, então eu acho que é mais do que justo eu dar o meu retorno, a minha contrapartida, já que eu aproveito desse espaço espiritual, então em contrapartida eu vou ajudar na manutenção desse espaço, uma vez que eles me provêm de orientação espiritual, eu vou ajudar a sustentar essa organização. Para mim não há problema nenhum. Agora, eu pagar um dinheiro para receber um benefício em troca, né, esse comércio divino, isso eu acho que não é um bom caminho. A materialização de seus sonhos é uma construção interior. Está muito mais relacionada aos padrões mentais que você carrega com você mesmo do que o dar ou para receber alguma coisa em troca, né? Deus não faz comércio. Então, eu espero que isso esclareça você bastante. Então, não estou dizendo aqui para as pessoas não pagarem o seu dízimo, não contribuir para a igreja que frequenta. Não tem problema nenhum. Se você quiser contribuir, eu mesmo faço uma contribuição mensal para uma entidade
que não preciso falar o nome aqui, né? Faça essa contribuição com todo carinho e faça essa contribuição sem esperar nada em troca, né? É o meu momento de dar, é o meu momento de oferecer. Então eu faço isso graciosamente e não há problema nenhum. Agora, o que eu quero receber, né? O que eu quero conquistar, isso está muito mais relacionado primeiro, ao que eu coloco na minha cabeça e segundo, ao meu arregaçar as mangas e trabalhar para conquistar aquilo, tá bom? Então, eu acredito, essa é a minha opinião, que se você for por esse caminho, as suas chances de sucesso serão muito maiores. Quando der, dê graciosamente, dê para dar, é uma contribuição, mas sem esperar nada em troca. E se você quer receber algo em troca na vida, isso vai depender do que você está fazendo com você mesmo, com seu padrão mental e com as suas atitudes diárias. Tá certo, pessoal? Bom, com isso eu consegui já responder aqui algumas mensagens. Eu vou agora comunicar aos colegas que a resposta já está aqui gravada online. Você pode me escrever também quando quiser. O meu e-mail é falecom@crisalmeida.com ou, se for mais fácil para você, falecom@portalfelicidade.com, né? Você pode me escrever e dentro dos limites do possível eu vou respondendo. O que o pessoal precisa entender é que nem sempre dá tempo, gente. É muita coisa. Nós temos as aulas da Unidharma, tem a assessoria que a gente tem que dar para os alunos, que o tempo todo estão solicitando, reivindicando alguma coisa, mas quando a gente faz isso é com todo carinho. E claro, estamos aqui para ajudar, para contribuir dentro dos limites do possível, tá bom? No mais é isso. Eu espero te ver em breve, espero que você volte. Se você puder, deixe um joinha aqui no vídeo, que isso vai ajudar bastante. Às vezes para você não é nada, né? Só um clique, mas na contabilização geral dos vídeos, isso faz uma diferença muito grande. O seu clique, o seu joinha, a sua inscrição, o seu comentário é muito importante para o ranking deste vídeo aqui na busca da internet, tá certo? Mas deixo aqui meu carinho, o meu abraço e que você tenha um dia não menos do que espetacular. Eu sou Cris Almeida, sucesso e felicidade para você.